Agora é lei, você tem direito. Vamos falar da aposentadoria sem pagar o INSS, que as pessoas têm tanta dúvida? Sim, vou trazer esse assunto porque é um assunto muito relevante, muito importante, sim. Vou continuar aqui trazendo as informações que as pessoas estão pedindo. Aposentadoria para quem nunca pagou o INSS. Existe? Você também tem essa dúvida? A questão é, hoje eu vou trazer o segredo para as pessoas que tiveram o pedido negado pelo INSS. Sim, vou trazer aqui uma situação que pode levar você, que teve o seu pedido lá do INSS, indeferido, negado, a conquistar o seu pedido e o melhor de tudo, você não vai pagar nada por isso. Se você ainda não é inscrito, não é inscrita no canal, já aproveita essa oportunidade. Inscreva-se agora, ative o sininho das notificações e muito cuidado com advogados de internet. Pessoas que prometem dinheiro fácil, dinheiro não cai do céu. Isso aqui é muito trabalho duro. Esse aqui é o maior canal do segmento de INSS para aposentados, pensionistas, beneficiários e beneficiárias. Então você chegou ao lugar certo. Se infelizmente o INSS disse não para você, fica comigo que você vai se surpreender com a situação, o segredo, por que o INSS está falando não para essas pessoas. Vou explicar tudo com maiores detalhes, mas se você tiver qualquer dúvida, não tem problema nenhum, ninguém nasceu sabendo. Eu acho incrível que a pessoa, ela já sabe, e ela faz questão de vir aqui esfregar na minha cara de que ela sabe do assunto. Faz o seguinte, faça como eu, ajude as pessoas compartilhando o seu vídeo agora no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, porque nem todo mundo nasceu sabendo. Tem gente que precisa dessa informação com o máximo de urgência. São mães, são pais, são avós, né, que querem ajudar os netos, né, são tios, tias, são pessoas representantes legais de pessoas com deficiência. Ou aqueles que têm, né, os seus pais idosos e não estão conseguindo benefício, uma pessoa que tem algum problema mental, algum problema físico, pessoas que estão lutando e o INSS está negando a todo instante. Hoje eu vou trazer aqui um segredo, só que não para por aqui. Se você quiser que eu fale para vocês uma alternativa, faz o seguinte, pode procurar aqui que nós vamos ajudar. Conte a sua história, deixe a sua dúvida, porque tudo que você escreve nas redes sociais, principalmente aquele que muitas pessoas buscam a mesma coisa, isso chega até nossas autoridades, nossos representantes, e eles vão tomar uma atitude, tomar uma providência. Sim, o canal Drone Diário já ajudou milhões de brasileiros e brasileiras, inclusive com a aprovação de leis que hoje estão aí para ajudar, com a aprovação de devolução de dinheiro, enfim, um monte de situações, e eu estou aqui há anos ajudando e vou continuar, doa a quem doer. Quero agradecer o carinho de todos e de todas, e cuidado quem com pessoas que estão vendendo curso para passar no INSS. Isso não existe, tá? O que existe é trabalho duro. Ainda outro dia, como eu sempre digo, um outro cliente agora do Paraná falou o seguinte, mas não é só entrar com o pedido no INSS? Não é só entrar na justiça e esperar? Eles acham que o advogado, ele pega, ele senta em cima assim dos processos e fica esperando. E as coisas não são assim, tá? É muito trabalho mesmo e eu vou estar aqui para ajudar. Vamos lá, chega de papo furado. Você que está aqui é porque você realmente tem interesse. Se você chegou até aqui, não é por acaso. Deus não faz nada por acaso. É porque você realmente precisa, você necessita. Então, esquece as bobagens que você está ouvindo por aí. Gente tentando colocar medo em vocês. Nada disso, tá? A lei define 2 grupos específicos que podem pedir, sim, o benefício, desde que cumpram alguns critérios de renda, tá? Vamos falar desses 2 grupos específicos. Do que eu estou falando aqui? Sim, agora é lei, você tem direito de receber, só que muitas pessoas, por falta de informação, acabam levando o não do INSS, e esse canal, Drone Diário Vídeos Informativos, é um canal de informação. Então se chegou por aqui, não é por acaso. Vamos lá. São 2 grupos específicos, presta muita atenção aqui. Para a lei, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, e o segredo eu vou falar agora. Então, se você chegou até aqui, já salva esse vídeo para assistir depois, ou anota o que eu vou falar aqui, porque esse é o grande segredo, que as pessoas, né, às vezes com esse segredo, vão conquistar o benefício, tá? E se mesmo assim não conquistarem, tem um número de WhatsApp aqui para a gente poder conversar, para eu tentar ajudar vocês por outro caminho, que é o caminho legal. Vamos lá.
Impedimento de longo prazo, mínimo de 2 anos, natureza física, mental, intelectual, sensorial ou qualquer interação com diversas barreiras para obstruir a participação efetiva na sociedade com igualdade às demais condições. Então vocês estão entendendo aqui que a lei define 2 grupos. O que nós temos? O primeiro grupo são os idosos com 65 anos ou mais. Para esse grupo, nós vamos falar já que o requisito crucial é a miserabilidade, tá? Então vamos lá. Nesses casos, se o INSS negar, eu tenho uma alternativa legal. Vou deixar para uma outra oportunidade, para o vídeo não ficar longo. Vamos falar do principal grupo aqui, que são das crianças que têm, né, o autismo, alguma síndrome, né, como a síndrome de Down, crianças que estejam acamadas, que têm algum problema de saúde sério, cujos pais não estão conseguindo o benefício, e também para você, trabalhadora que não teve condições de pagar o INSS, ou pagava e hoje está sem qualidade, e de repente sofreu um acidente, teve um problema de saúde sério, foi pedir no INSS e o INSS negou. Mas por que negou? O segredo está aqui, vou repetir. Primeiro grupo, idosos com 65 anos ou mais. Segundo grupo é o mais injustiçado de todos, pessoas com algum tipo de deficiência PCD de qualquer idade. Para a lei, considera-se que a pessoa com deficiência é aquela que tem um impedimento de longa duração. Então, entendeu a situação? Anota e faz o seguinte, já compartilha agora lá no Facebook, porque talvez seja aquilo que vocês costumam falar. O que aquele cliente fala para mim aqui? O que o médico tem que escrever no atestado? Primeiro, não é um atestado médico, é um laudo detalhado do problema de saúde que impede você, seja de natureza física, mental, intelectual, sensorial, ou qual vai impedir você de ter uma interação com as demais pessoas da sociedade com iguais condições. Ou seja, você não tem as mesmas condições de uma pessoa que está na sua plenitude, está bem, tá? Então o que acontece? O problema aqui é o prazo mínimo. Ou a pessoa tem um problema pelo resto da vida, no caso de uma pessoa que tem um autismo, uma síndrome de Down, uma pessoa que está acamada, né, que é um cadeirante, ou tem uma deficiência física, mental, intelectual ou sensorial, como eu disse, essas pessoas pelo resto da vida, e isso tem que estar escrito no laudo médico, que há um impedimento de convivência na sociedade devido a esse problema. Nos demais casos, agora eu chego para quem não pode pagar o INSS ou está sem pagar por algum problema, e infelizmente a vida é cheia de caminhos, essa pessoa teve ali um problema de saúde que hoje a impede de trabalhar. Só que existe uma possibilidade no futuro dessa pessoa ter uma melhora, mas só que ela está sem pagar o INSS. Então aqui a pessoa não consegue, ela está dentro da renda, nós já vamos falar desse assunto, mas acontece que a situação de saúde dela não passa na perícia médica. Por quê? O segredo é, aí o cliente fala para mim, como o médico tem que escrever. O médico odeia isso, tá? Ele detesta que você ensine ele a fazer o trabalho dele. Mas, infelizmente, a situação real é, vou repetir, para a lei, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem um impedimento de longo prazo. Então, no mínimo 2 anos. No mínimo 2 anos. Eu vou repetir aqui. Tem algumas senhoras que me procuraram recentemente que não têm 65 anos de idade. Inclusive, uma delas tem até uma neta que recebe o benefício em casa, que ela é responsável. Ela não estava conseguindo, tá? Por quê? Porque no laudo médico não constava um impedimento de no mínimo 2 anos para um tratamento médico, né, para uma situação, ou que pelo resto da vida, por exemplo, teria que tomar uma medicação pelo resto da sua vida, né? Aí a pessoa vem com o famoso tempo indeterminado. Vamos deixar bem claro aqui uma situação. O laudo médico com tempo indeterminado é uma discussão eterna. Por quê? Ele serve para que nós possamos dar entrada na justiça, por exemplo. Mas, pensa comigo, o que você não consegue determinar? Tempo indeterminado. Significa que eu não consigo determinar o quanto de tempo você vai ficar sem condições de realizar uma atividade. Por exemplo, talvez você precise de 1 dia, 1 mês, 6 meses, 1 ano ou até mais. Mas não dá para determinar. Então, esses
laudos médicos que você vai ficar afastado por tempo indeterminado, dá para se usar, mas são, né, um caminho que não tem uma definição. Então, mais uma vez, eu repeti o que diz a lei, tá? A legislação define 2 grupos específicos para requerer o benefício para quem não paga o INSS. O primeiro grupo são os idosos com 65 anos ou mais, e o segundo grupo, pessoas com deficiência de qualquer idade, para a lei. Então, já salva o vídeo e compartilha. Considera-se a pessoa com deficiência aquela com impedimento de longo prazo, no mínimo 2 anos. Dito isso, você está entendendo por que o INSS está negando para você. Agora, além da idade e da deficiência ou impedimento de no mínimo 2 anos, eu acredito que eu passei essa mensagem, se você tiver dúvida já deixa aqui. O requisito mais complexo é o da vulnerabilidade socioeconômica. A lei estabelece que a regra geral, né, a renda familiar mensal por pessoa, seja inferior a 25% do salário mínimo. Então é obrigatório que você que está pedindo o benefício e todos da sua família estejam lá no seu cadastro único na assistência social, primeiro, antes de pedir qualquer coisa. Então, outra coisa que nega para as pessoas, que fazem com que o INSS negue o pedido das pessoas, é a renda acima do salário. Mas, veja bem, se você tiver o laudo que comprova que você tem um impedimento de longo prazo, maior que 2 anos, ou pelo resto da vida, ou você tem 65 anos ou mais, existe, né, como passar por cima dessa situação, né, da renda acima de 1/4 de salário mínimo. E é aqui que eu espero que você tenha chegado até esse vídeo, porque eu tenho a solução para trazer para vocês. Se você quiser que eu fale sobre essa solução, vou fazer um vídeo aqui, sim, para ajudar. Se você já teve benefício negado, indeferido, cortado pelo INSS, já chama aqui no WhatsApp, que o critério não sou eu, Osias Júnior, não é o canal Drone Diário Vídeos Informativos, é o Supremo Tribunal Federal que já pacificou o entendimento sobre esse critério, que não é o único para provar a condição de miserabilidade. Então, quer saber mais? Já deixa um comentário. Às vezes você representa um menor de idade, uma criança com deficiência, ou um idoso, enfim, alguém que está acamado precisando, e o INSS já falou não, então me procura aqui para que nós possamos resolver essa situação. Eu vou ficando por aqui porque tem muita coisa para eu trazer para vocês, que nós estamos passando por um momento incrível em que o INSS está mais rápido, só que infelizmente está acontecendo uma coisa que eu não vou falar agora para ninguém ficar apavorado, mas eu prometo que no próximo vídeo eu vou revelar para vocês. Quero agradecer o carinho de todos, de todas sempre, que Deus abençoe, um forte abraço, daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo.